se o seu coração está realmente focado em Deus, todas as coisas serão boas, independente das circunstâncias. Semana passada o Leandro fez verso a verso um salmo. E interessante é que muitas pessoas perguntam para nós como fazer um devocional. Eu sempre recebo essa pergunta. Como começar a fazer um devocional? E aí, a semana passada aconteceu isso, de Salmo. Quem lembra? Salmo 1. Foi incrível. E aí, hoje nós vamos de Salmo 23. Ontem nós estávamos com alguns irmãos queridos e nós estávamos falando a respeito do Salmo 23, sem mencionar muitas vezes o Salmo 23, mas mencionando o Salmo 23, o que ele tem que realmente fazer dentro do nosso coração. De como nós temos que entender o Salmo 23. Alguém pode colocar aqui para mim Salmo 23, versículo 1. Vamos lá. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Só que quando nós lemos nas versões originais, em qualquer lugar que nós podemos entrar, às vezes nós abrimos um lugar, sim, entramos num lugar e tem uma Bíblia. E às vezes a Bíblia está lá no Salmo 23 e está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, seria incrível, porque quando nós vamos até Jesus, quando Ele vem e nos resgata, nós nos deparamos com um salmo diferente. Olha só a diferença, quando nós falamos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nós acabamos entendendo que temos um Senhor Todo-Poderoso, mas Ele acaba se tornando nosso servo. Nós vamos até o Senhor, nós vamos até Ele como um favor, talvez. Olha, eu me convertia. Só que muitas vezes nós temos que entender que não é nós que nos convertemos, é o próprio Deus que toca nas nossas vidas. Então, quando nós temos a pretensão de falar, olha, graças a Deus, eu me converti. E agora eu vou viver essa parte de Salmo. Eu me converti e eu não vou ter falta de nada, porque o Senhor, Ele vai me dar tudo e todas as coisas. Só que a nossa perspectiva muitas vezes estão aqui na terra, nossas expectativas estão o que nós enxergamos agora nas redes sociais, no nosso ciclo de amizade. Nós começamos a medir que as coisas que o Senhor tem que nos dar é as mesmas coisas que Ele tem dado para algumas pessoas que estão na nossa vista. E eu não estou falando contra ter as coisas, tá bom? De jeito nenhum. É muito bom ter as coisas. Só que o nosso coração tem que estar fixado num lugar para que a gente venha a desfrutar das coisas que Ele tem nos dado. E olha só como muda. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, é só vir, ó. Pode vir. Vem, aceita Jesus que você vai ter tudo. Agora, olha só como é realmente esse versículo. O Senhor é meu pastor. Ele é suficiente. Ele é tudo na minha vida. De nada terei falta. Já mudou a nossa visão. Nós já nos colocamos no lugar de dependentes dele. Nós já estamos no lugar
de adorar aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós estamos pensando, desejando, orando, querendo, almejando. Só que o nosso coração, ele tem que estar neste lugar do Senhor sendo tudo na nossa vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo será acrescentado. O interessante é que quando nós também lemos isso, nós pensamos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça é você simplesmente entrar dentro de uma igreja, sentar o seu bumbumzinho confortável e ouvir uma palavra. Ou você apenas começar a ler a Bíblia. Isso é muito bom, gente. Só que buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é você estar no centro da vontade de Deus. E muitas vezes isso é desconfortável. Muitas vezes não é nada confortável. O Senhor, Ele vai começar a falar o que Ele quer das nossas vidas. Vocês estão felizes ainda? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Queridos, o pastor, ele cuida das suas ovelhas. Ele dá proteção, abrigo. Ele traz descanso às almas, à nossa alma. Ele é suficiente para nós. E quando nós falamos sobre Salmo 23, eu comecei a pesquisar algumas coisas no YouTube, algumas coisas na internet, de como era a realidade geográfica de Israel, de como é e de como era, como foi escrito, Salmo 23. Então, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, é um pastor que vem cuidando das ovelhas. Então, ele levava as ovelhas. Ele fazia um aprisco para as ovelhas de pedras ou de material lá fornecido pela natureza. Ela não tinha porta. Mas ele era aquele que cuidava das ovelhas e ele protegia as suas ovelhas. Da mesma maneira como o Senhor, ele vem fazendo na nossa vida. Da mesma maneira em que se nós estamos aqui, é porque o Senhor, ele tem nos deixado de pé, ele tem nos sustentado até o dia de hoje, em situações do qual nós podemos até pensar e falar assim, Deus, eu não vou suportar, mas Ele diz que Ele é o nosso pastor, Ele está conosco. E na hora em que nós estávamos cantando aqui, eu vou tentar lembrar agora o trecho da música. Eu vou falando aqui, eu vou lembrar esse trecho da música. Gente, me bloqueia, porque eu ia cantar. Daí eu vi o Ulisses ali, eu falei, não. Me bloqueou. Travei, preciso de alguém para me destravar, né? Não vou falar quem, né? Brincadeira, Jesus. Guarda minha boca. Em verdes, versículo 2, vamos lá. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Vamos lá para a realidade da geografia das pastagens de Israel. Imagina que no deserto, nós não vamos achar aquelas ovelhas branquinhas, saltitantes, naquelas gramas softs, naquelas gramas fofinhas, verde, 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 que nós olhamos e falamos assim, nossa, a grama do vizinho realmente é a mais bonita. Não. O cenário era alguns tufinhos de gramas, porque era
tudo árido. Era alguns tufinhos. Eu nunca fui para Israel, mas quem já foi se deparou com isso. Alguns tufos. E aí nós entendemos esse versículo, que Ele é a nossa provisão. Ele nos faz em verdes pastos repousar. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ainda que não tenha aquelas gramas fofinhas, ainda que seja tufos, Ele nos faz repousar, porque Ele é o nosso Senhor. Porque Ele é suficiente em nossas vidas. E me conduz a águas tranquilas. As águas, gente, no deserto, pensa que é igual aqui, que a gente anda de 10 em 10 metros, ou sei lá, de quanto em quanto, pequena distância, nós enxergamos lagos e mais lagos e mais lagos. Pensa como é que era quando achava água no deserto. Ela não era cristalina. Muitas vezes ela não era cristalina, muitas vezes ela era barrenta. Mas Ele me conduz em águas tranquilas. Ele é o nosso sustento, a nossa paz. Ele é a graça e a bondade em nossas vidas. As águas, que é o Espírito Santo nos trazendo refrigério e restauração diária. Aquela paz interior. Aquela paz que nós podemos estar passando por qualquer situação, mas nós temos fé, certeza, e nós podemos descansar, porque o nosso coração está em paz. Porque nós sabemos que Ele é o nosso pastor. Ele não é o nosso servo, mas Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Versículo 3. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Se nós temos Ele, como nosso Senhor e Salvador, como aquele que vem nos guiando, nos protegendo, Ele vem nos guiando na vereda da justiça dele, não da nossa. É da justiça dele. E aí, quando nós começamos a ter esse encontro com Jesus, nós começamos a entender o que Jesus tem falado como nosso Pai, como nosso pastor, nosso provedor, aquele que vem cuidando de nós em todo o tempo, até no momento que você acha que Ele não está cuidando, Ele está cuidando. Ele vem te direcionando na justiça dEle, na forma de pensar dEle, não na nossa, porque a nossa forma de pensar, ela é falha. A nossa forma de pensar, ela tem uma justiça pensa. Nós sempre vamos puxar para que a justiça é para onde nós queremos que ela seja conduzida. Mas a justiça de Deus, ela está sobre todas as pessoas. Os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Ele é aquele que sonda o nosso coração. Ele é aquele que sabe o que está dentro de nós. Ele sabe o que é o desejo que nós temos. A intenção do nosso coração. Tudo Ele sabe, não adianta nós escondermos. Sabe que às vezes eu me deparo com algum pensamento que não vem dele, com algumas atitudes que não são de Deus. E eu falo, Jesus, se eu quero viver a sua plenitude, se eu quero
usufruir da sua graça, se eu quero usufruir da sua misericórdia, Senhor Deus, por favor, muda o jeito que eu estou pensando, muda as minhas atitudes. Senhor, se o Senhor quer que eu seja levado na vereda da sua justiça, por favor, eu preciso transformar, preciso que o Senhor me ajude a querer que os meus sentimentos sejam transformados e as minhas atitudes sejam transformadas. Senhor, por amor ao teu nome. Queridos, quantas vezes eu já cheguei no lugar, já subi para pregar, sem condição nenhuma, emocional. E eu só tinha uma oração, eu falava assim: Jesus, eu não sou nada, não sou ninguém, eu não tenho nada. Senhor, mas pessoas precisam ouvir o que o Senhor tem para dizer, não o que minha alma quer falar. Senhor, glorifica a tua filha aqui, para que o teu nome seja glorificado. Dependência do nosso pastor. Dependência do nosso Deus. Queridos, amem a justiça de Deus. Ame as instruções que Ele vem te dando, ainda que não seja confortável. Ainda que ela não seja a qual você gostaria de ouvir. Não seja uma pessoa autodenominada. Deus falou isso para mim. E você muitas vezes é dirigido pela sua alma. Se nós somos dirigidos pela justiça de Deus, por amor ao nome dEle, nós devemos de falar: Deus, isso que eu estou sentindo, é realmente o Senhor que tem falado ou é minha alma? Versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. As ovelhas lá em Israel, elas passavam por fila indiana, porque era tão estreito o caminho que elas passavam, que no meio tinha um vale escuro. Era um lugar perigoso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor poderia nos proteger, nos blindar e fazer com que, olha, isso aqui é do mundo. É muito engraçado a gente falar, né? Não, o fulano é do mundo, mas você é o quê? Um ET? Você não é deste mundo, realmente, nós não somos. Mas a nossa fala é um pouco estranha. O Senhor, Ele poderia falar: olha, você é do mundo, você é já meu. Mas não, nós estamos todos vivendo juntos. E o evangelho que são boas novas. Se nós estamos aqui recebendo essas boas novas, não compete a nós deixar as boas novas somente aqui ou dentro de nós ou na nossa família. Mas nós temos que levar para as pessoas do mundo. Então seria muito mais fácil o Senhor cercar e fazer um clube social os VIPs dele. E as pessoas do mundo, que se lasquem. Mas não é assim. Então Ele sempre vai estar conosco. Em todo o tempo. Até mesmo quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte. Gente, é terrível passar pelo vale da sombra da morte. É terrível. Nós temos que nos agarrar na certeza de que Ele é o meu pastor e de nada terei falta. Porque quando está tudo bem, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas quando nós estamos passando um sufoco, quando nós estamos lá no leito do hospital, que o médico fala assim: olha, doutor, eu vou morrer, estou trabalhando para isso não acontecer.
E eu falando, Jesus amado, só o Senhor pode me tirar desse lugar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Se nós lembrarmos dos desenhinhos infantis, nós vamos ver quando as ovelhinhas, elas estavam andando, como que era o cajado do pastor de ovelhas, vocês lembram? Eles eram um arco, é um arco. Então toda vez que a ovelhinha está lá, toda saltitante, feliz, estou fazendo tudo correto, eu sou santa, eu sou maravilhosa, eu faço tudo, eu dou dízimo, eu oferto, eu sou santa, que não sei o quê. Mas você não está indo e não está fazendo o que o Senhor quer. O Senhor pega e dá uma varada na sua cabeça. E daí, se Ele vê que você não entendeu essa varada na cabeça, você está assim, ó, tropecei e caí. Não tem importância, Ele te pega com o cajado dele, com aquele arco, coloca no teu pescoço, te levanta e coloca de pé. Esse é o nosso Deus. Ainda bem que eu vim. Sem falar que tem umas ovelhas que são tão rebeldes que o pastor faz o quê? Alguém sabe? Quebra a patinha. Isso é real. Quebrava a patinha da ovelha. Queridos, eu não sei, mas o Senhor, Ele me moeu tanto que Ele quebrou não só a pata, Ele quebrou várias coisas. Mas aí Ele me ergueu novamente pela graça e a misericórdia dEle. Se nós olharmos para a nossa vida, nós podemos ficar aqui, tendo dois tipos de pensamentos, dois tipos de atitudes. Nós podemos falar, poxa vida, olha só o que Deus fez, e a gente ficar amargando. Queridos, presta atenção no testemunho de vida que você tem. Será que você vai ficar amargando? Será que Deus errou? Será como é que Ele te resgatou da onde você estava? Será que foi um erro? Será que Ele tirou coisas a mais da sua vida? Será que Ele pôs pessoas na sua vida? Será que Ele tirou pessoas da sua vida? E você vai ficar amargando, porque Deus fez isso, né? Ai, se Deus não tivesse feito isso, eu estava bem. Querido, você está muito bem agora. Ou você vai falar, glória a Deus, ainda que doeu. Ainda que Ele me deu varada, ainda que Ele me pegou pelo pescoço, lá no vale da sombra da morte, ainda que Ele quebrou minhas patas, eu estou no centro da vontade dEle. Esse é o nosso Deus. Versículo 5. Gente, esse é um versículo de vingança. Minha vingança tem sabor de... Mas não é isso que a Bíblia quer dizer, gente. Poderia, mas não é. Vamos mudar o nosso coração. Jesus, sabe aquela pessoa que me fez mal, Senhor, eu desejo para ela, eu não desejo mal, mas bom fim não há de ter, Senhor. Eu não quero vingança, mas o Senhor sabe que Ele merece. Para muitos, o Salmo 23, versículo 5 é isso. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Queridos, muitas vezes o inimigo são as nossas atitudes. E quando nós estamos vendo que Ele está transformando e nós estamos permitindo que Ele transforme tudo em nossas vidas, Ele está preparando um banquete na presença de nós mesmos, das nossas antigas atitudes, do nosso velho homem. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Nós, como líderes, como os pastores, nós temos algumas desonras, algumas coisas que nós enfrentamos
Porém, nós não queremos e não ficamos falando sobre isso, não ficamos amargando sobre isso, não desejamos uma vingança sobre isso. Mas quando alguém se levanta contra uma liderança, contra líderes, o que nós podemos esperar é a honra do Senhor. Existem situações que somente o Espírito Santo, ele pode entrar no coração de pessoas que têm feito algo para nossas vidas. Somente o Espírito de Deus, ele tem a capacidade de entrar no coração e mudar todas as coisas. Então, eu enxergo, se eu fosse falar para você de um devocional, eu enxergo isso. O Senhor honrando numa atitude. Nós, como líderes e pastores, muitas vezes somos criticados. E não estou falando só de Poema, estou falando no geral. Você que é um chefe da sua companhia. Você que exerce uma autoridade a mais. Talvez você seja criticado sobre a visão que você está tendo. E dentro de uma igreja, muitas vezes, a visão que nós estamos tendo é a visão do nosso pastor. Então, quando nós temos a visão do nosso pastor e pessoas nos criticam, pessoas, sei lá, gente, falam qualquer coisa, elas estão falando contra a liderança de Jesus. Então, nós, com muito temor, nós devemos prestar atenção. Queridos, eu sou uma mulher subordinada ao meu marido. Eu honro meu marido. E eu honro meu pastor. Já cheguei para o Mark Schubert falando, Mark, eu não estou bem, eu acho que tem que ser assim, eu acho que é dessa maneira. Gente, porque eu só pareço boazinha, embora algumas pessoas achem que eu sou brava. E na verdade eu sou brava. E quando eu tenho alguma coisa na minha cabeça, é só Deus para falar comigo. O Leandro, ele já aprendeu que não adianta ficar brigando, porque a única pessoa que vai lá e fala comigo é o Espírito Santo. E às vezes ele fala, olha, Érica, eu vou deixar porque é só Deus para te convencer. E aí eu vou lá para os pés de Jesus, né? Porque eu não sou boba, eu falei, tá. Ele é o pastor, então eu preciso ver se realmente eu estou errada, gente. E sempre eu estou, né? E aí eu chego para o Mark e eu já quero explodir. E eu já falo, eu quero explodir. E o Mark, veja bem. Érica, a Bíblia diz o quê? Aí eu falo, é verdade. Contra a Bíblia, não há argumentos. Então, esse versículo 5, não é a vingança que você, às vezes, tanto almeja sobre pessoas, mas é o que o Espírito Santo faz na vida de pessoas, na nossa vida. E a presença do Senhor sobre este banquete é maravilhosa. Versículo 6 e último. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Nós não andamos pelo que nós vemos, pelo que nós enxergamos. Nós andamos pela fé. A bondade e a fidelidade, queridos, ainda que você não sinta que o Senhor está agindo na sua vida com bondade e fidelidade. Pensa se Deus tira a mão de você. Pensa por um instante. Se você acha que está tudo errado, que Deus esqueceu, que Deus não é fiel.
Você que está assistindo, querido, presta bem atenção nessa palavra. Se você continua achando que Deus te esqueceu, que Ele não é fiel e que Ele tirou a mão de você, você está enganado, isso é mentira do diabo. Porque se um dia o Senhor virar as costas para nós e nos esquecer, quem de nós vai sobreviver? O cuidado de Deus, como o Ulisses começou falando. Você está vivo, você está com saúde. Às vezes você está passando algum tipo de enfermidade, mas em nome de Jesus, seja curado agora. Você está passando algum tipo de dificuldade. Talvez você esteja precisando da sua situação financeira mudar. Queridos, que você venha recebendo uma nova mentalidade de como administrar, que você seja um bom administrador. E que a provisão do Senhor alcance você. Você sabe que tem uma história que aconteceu de uma pessoa que eu conheço muito perto de mim. Ela abria portas financeiras aonde o Senhor fechava. Você sabe que quando nós estamos vendo alguém passando uma situação financeira difícil, de dificuldade, é muito natural a gente querer ajudar de alguma maneira. Às vezes a gente não pode suprir totalmente, mas alguma coisa a gente pode fazer. E nós temos que entender se é Deus fechando a porta. Porque uma cesta básica ia fazer o filho pródigo ficar lá na esbórnia e vivendo longe da vontade de Deus por mais um dia. Agora, quando nós entendemos que o Senhor está fechando a porta porque Ele é mau, não é porque Ele é mau. Porque Ele quer nos guiar e guiar essa pessoa na vereda da justiça dEle. A fidelidade dEle, ela é grande, embora a gente não entenda. E aí essa pessoa tinha mania de abrir a porta, abrir. E um dia o Senhor fez o quê? Cumpriu o que a Bíblia diz. A porta que eu fecho, ninguém abre. Mas a que eu abro, ninguém pode fechar. E essa pessoa que abria tantas portas, acabou sendo a porta dela fechada por algum tempo. Por alguns anos. E interessante é que a porta da pessoa que ela tentou abrir continuou lacrada, mas a dela também foi fechada. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós entendemos o que o Senhor Ele quer falar e fazer, nós não podemos questionar o que Ele está fazendo. Nós não podemos. E eu falei para essa pessoa, falei, fulana, se eu fosse você, fazia um propósito com Deus do seu coração mole. Do seu coração que muitas vezes quer ir no lugar de Deus. Você quer agir como Deus na vida dessa pessoa, só que você não é. A sabedoria e a soberania de Deus não se compara com seus pensamentos e o seu modo de agir. Falei, o que eu falo para você é que você faça um propósito com Deus, não para Ele te dar dinheiro, mas para que Ele possa colocar o seu coração no centro da vontade dEle, em obediência. E essa pessoa fez. Eu me lembro que ela fez uma oração, ela fez uma entrega do coração dela. Doeu porque a gente quer ajudar. E passaram algum tempo, ela contraiu uma dívida muito grande. Ela tinha uma dívida há alguns anos atrás de 23 mil ou 21 mil, eu não me recordo.
E essa pessoa me ligou falando assim, ô Érica, aconteceu uma coisa que eu preciso compartilhar. Eu falei, e o quê? Fui no banco e tinha um dinheiro lá para mim. Eu falei, ah, é? E aí? E eu falei para o gerente, olha, esse dinheiro não é meu. Quem que depositou? Não tem nome. Não sei quem depositou, mas está na sua conta? Esse dinheiro é seu? Mas como assim? Não sabe quem depositou. Está anônimo, não tem como saber quem depositou esse dinheiro. E quando ela me falou, ela tinha um valor de 23 mil na conta dela. Ela pagou a dívida e ainda tinha 2 mil. A fidelidade do Senhor quando nós estamos alinhados ao propósito. O Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é aquele que cuida de tudo na nossa vida. Nós não podemos duvidar, nós temos que crer que em todo tempo Ele tem cuidado. A fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Não é só quando está tudo bem. Quando está tudo mal, quando está tudo bem. Todos os dias. Não é uma vez na semana, não é só no domingo. Quantas vezes você lê a Bíblia? Não precisa responder, porque tem gente que não lê. Mas deixa eu só te mostrar. Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Quantas vezes você lê a Bíblia por mês? Independente disso, a bondade e a fidelidade, ela nos acompanha todos os dias da nossa vida. Agora fique para você, se Ele merece que você tenha um contato mais íntimo com Ele. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que nós estamos fazendo, de domingo em domingo cultuar ao Senhor. Só que não é só isso, voltar à casa do Senhor. Que o Senhor venha estando permanentemente dentro da sua casa. Dia após dia. Porque quando Ele é o guia da nossa vida, nada vai dar ruim. As perspectivas ao redor vão mudar. E quando Ele nos corrigir, nós vamos entender. O Senhor é bom em todo o tempo.